A gente volta a falar a respeito de vacina, especificamente a respeito desse anúncio do governo do estado de São Paulo de que a vacinação começa no dia 25 de janeiro aqui em São Paulo, utilizando a Coronavac, vacina produzida pelo laboratório Sinovac, laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, embora ainda não haja a aprovação final da Anvisa. A expectativa do governo do estado é que essa aprovação aconteça ainda nesse mês de dezembro. Para explicar um pouco mais para a gente a respeito de tudo isso, a gente conversa com o infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, colunista de saúde aqui da Band News FM, Dr. Álvaro Furtado. Boa tarde para o senhor, Dr. Álvaro, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiro, idosos e profissionais de saúde, Dr. Álvaro, esse é o padrão, né? Sobretudo quando a gente fala a respeito de programas de imunização, de vacinas contra doenças respiratórias. A princípio, esse é o padrão. É claro que muita gente pode se sentir excluída nesse primeiro momento, né, doutor Álvaro? Mas o governo do estado deixou muito claro que profissionais de saúde e idosos serão vacinados prioritariamente até março. É isso, né? Isso já existe nos modelos de vacina de influenza. A gente tem uma priorização com relação à imunização. É importantíssimo ter essa priorização, porque os profissionais de saúde estão na linha de frente, eles são mais suscetíveis, a gente teve muitas perdas, isso é importante. Às vezes não tem peças de reposição dos profissionais de saúde, não só médicos, mas técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. E também convém a gente destacar que a população mais vulnerável para a evolução para a forma grave da doença, internação e óbito é a população mais idosa. Então tem toda a lógica da gente vacinar primeiro esses dois grupos, priorizar pessoas mais idosas, idade avançada, e também a gente saber que fazendo isso a gente diminui muito a taxa de ocupação, porque predominantemente nos hospitais, nas UTIs, a taxa de ocupação da população mais idosa ela é maior. Então, do ponto de vista de saúde pública, realmente é mais assertivo a gente priorizar a vacinação de idosos nesse momento. E aí, quando a gente fala em profissionais da saúde, doutor, vários ouvintes perguntam se isso envolve só os médicos e enfermeiros que estão lá na linha de frente, né, no combate à Covid, ou já inclui também fisioterapeutas, dentistas, os veterinários, por exemplo? Olha, sim, prioritariamente a gente vai envolver os profissionais que estão na linha de frente de atendimento de pacientes com Covid-19. Então, dentro de um hospital, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, então, predominantemente, pessoas que realmente têm um ramo de atuação que envolve o atendimento de pessoas que são casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. Quem já teve a doença deve ser vacinado, aí sim que precisa. Como é que fica essa questão da imunidade, né? Porque tem alguns ouvintes que também falam, eu já tive a doença, eu já estou imune e não preciso receber a vacina. E não é bem por aí, né, doutor? Essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta que todo mundo faz, quem já teve a doença. A gente não consegue ainda descrever se essa imunidade natural ela é duradoura e se essa imunidade induzida pela vacina ela é diferente. Então é muito importante, mesmo que você tenha tido a doença, que você tenha tido até o anticorpo presente no exame de sangue, que você tome a vacina, porque a gente não sabe ainda essa durabilidade. A gente já vê alguns casos de reinfecção, vários publicados na literatura. Então quem já teve a doença, realmente também é importante tomar a vacina para a Covid. Doutor Álvaro, e quem está doente e não sabe? Por exemplo, é um doente assintomático, vai lá e toma a vacina. Pode ser prejudicial ou não? Então, assim, esse cenário também é um cenário bastante interessante, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm nenhum sintoma da doença e podem estar com a doença ativa. Então, é a mesma questão de quem já teve a doença. A gente não sabe se naquele momento que a pessoa está sintomática, ela vai conseguir produzir anticorpos suficientes para proteção e a durabilidade desses anticorpos. O que é contraindicado é que pessoas que estão com febre, em vigência de doença ativa, sejam vacinados. Isso a gente é uma das contraindicações. Se você está lá com sintomas, com febre, você tem que esperar passar esses sintomas para tomar a vacina. Então, essa sim é uma contraindicação que a gente vê absoluta, não tomar vacina com febre e com sintomas de doença. A vacina, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, ela será aplicada em 2 doses com intervalo de 21 dias. Ela garante imunidade por quanto tempo? Já se tem essa informação?
A gente está extremamente ansioso para ver os dados de publicação dessa vacina Coronavac. A gente não tem ainda dados relacionados à eficácia e também não tem dados relacionados à durabilidade da resposta imunológica. Então, obviamente, esse segundo dado de durabilidade a gente não vai ter em quase nenhum estudo de vacina, porque a gente vai ter que ver isso a longo prazo. Se essas vacinas elas vão ser necessárias doses adicionais, se a proteção é duradoura, se essa resposta imunológica ela vai durar muitos anos ou meses. Então, realmente agora, depois de que essas vacinas começarem a ser administradas, vai ser muito importante estudar essas populações que tomaram a vacina para ver o quanto tempo essa resposta induzida por vacina vai durar e se vai ser necessário a gente fazer doses adicionais no futuro próximo. Doutor Álvaro, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, como a gente disse, né, serão imunizados profissionais de saúde e também idosos. Serão disponibilizados 18 milhões de doses, ou seja, 9 milhões de pessoas pertencem a esse universo. A gente tem de levar em consideração que são 2 doses por pessoa. E aí eu peço a ajuda do senhor até para conscientizar os nossos outros ouvintes, porque tem muita mensagem chegando dizendo o seguinte: poxa, mas são 9 milhões de imunizados neste primeiro momento, vai demorar para eu tomar a vacina, só depois de março, até março eu vou ter de esperar. Mas é bom conscientizar também, doutor, porque é importante para todo mundo. Esses 9 milhões de pessoas imunizadas neste primeiro momento vão beneficiar uma outra grande parte da população também, né? Porque a princípio já não transmitem mais a doença, como o senhor disse no início, já não ocupam mais leitos de hospitais. Então é importante conscientizar a população que, por tabela, boa parte também é contemplada nesse primeiro momento, né? Muito bem lembrado, eu acho que isso é uma informação importante para a gente repassar para a população. Não fiquem tristes se vocês não forem contemplados nessa primeira leva de imunização, por quê? Olha só, se você vacina uma população idosa, que é a população que morre, é a população que vai para o desfecho de pior gravidade, que ocupa leitos de terapia intensiva, que vai lotar os hospitais, se por acaso a gente realmente começa nesse grupo, como está sendo planejado, a gente impede que essas pessoas tenham doença de forma grave, se por acaso você tiver uma doença de uma forma mais grave, vai ter leitos para você ser disponibilizado para internação. Eu vou ter um sistema de saúde, não como está agora em vários locais do Brasil e do mundo, completamente superlotado, sem condição de atender pacientes, às vezes jovens, com formas leves, moderadas da doença. Então, vacinar essa população vai ter impacto, sim, em saúde pública, vai ter impacto em taxa de ocupação, e temos que pensar que a gravidade da doença, a letalidade, ela é maior na população idosa. Então, nessa população, eu vacinar esse grupo primeiro vai salvar vidas, vai diminuir a taxa de mortalidade. Então tem isso já acontece na vacinação de influenza, vacinar primeiro os idosos, profissionais de saúde, como você bem colocou no começo, falando dos vírus respiratórios. Então não é para as pessoas ficarem preocupadas, pelo contrário, é para a gente comemorar esse início de vacina e torcer para que essas vacinas realmente que sejam eficazes. É muito importante ainda a gente verificar a eficácia que vai ser publicado da Coronavac. A gente não tem esse dado ainda, então é fundamental a gente ver se essa vacina é eficaz também. Estamos aguardando ansiosamente esses dados da vacina Coronavac. Como é que ficam aquelas pessoas, a gente fala muito sobre os idosos do grupo de risco, mas outras pessoas que têm doenças pré-existentes, ou de repente asma, problema respiratório, pressão alta, diabetes, e esses grupos, doutor? Olha, provavelmente nas próximas fases, depois desse planejamento que foi apresentado hoje com relação à imunização aqui em São Paulo, as próximas etapas, depois que baixar a faixa etária para menos de 60 anos, provavelmente vai incluir inicialmente as pessoas com doenças de base. Então, provavelmente vão ser os próximos grupos onde que a vacina vai ser oferecida. Enquanto isso, a gente orienta essas populações vulneráveis que não são contempladas nessa primeira leva, que continuem utilizando máscara, distanciando, evitando situações de risco, aglomeração. Estamos chegando agora no final do ano, festas, Réveillon, Natal, tome muito cuidado, principalmente até porque essa vacina não vai estar disponível em dezembro, né? Então a gente só tem essa perspectiva para janeiro, então todo mundo vai ter que tomar cuidado. A gente fala isso, os hospitais estão ficando cheios aqui em São Paulo, em vários locais do Brasil, então não é para baixar a guarda, não é para achar que essa euforia de vacina nos garante proteção, só vai garantir proteção depois da segunda dose, depois de alguns dias da segunda dose. Então não é para a gente fazer dessa euforia, dessa animação uma falta de prevenção agora no final do ano. E é nessa linha que chega a pergunta aqui do nosso ouvinte Sauro. Ele fala: quem recebe a vacina deixa de ser um transmissor da doença, ou a pessoa tem que continuar tomando cuidados para não ser portador do vírus? Eu imagino aqui
ele se referindo a encostar em superfícies, a ter contato com outras pessoas que não receberam a vacina? Então, a pergunta do Saulo é muito boa. Tudo vai depender da eficácia da vacina. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, obviamente, quem tomou as 2 doses e se a vacina tiver uma eficácia muito alta, vai ter um nível muito grande relacionado à proteção. Mas, assim, do ponto de vista de prevenção, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Por mais que a gente tenha uma vacina altamente eficaz, ela não é 100%. Então, assim, a gente vai ter que continuar. Enquanto a gente tiver uma cobertura vacinal muito alta, a gente não vai ter isso no começo, vai ser só uma parte da população que vai ser vacinada, vai ter que ainda bater na mesma tecla com relação à prevenção, uso de máscaras, principalmente porque a gente precisa ter o dado de eficácia, mostrar o quão eficaz é essa vacina, porque esse dado vai nos dizer com segurança qual é o risco que eu tenho, por exemplo, se eu tomando a vacina, de pegar a doença mesmo tomando a vacina.